Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Sobre a perspectiva de epidemiologia e enfermagem, hoje iremos falar um pouco sobre o SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade. O grupo é composto por mim, Mariana Micaele, Jordana Micarla e Emanuela Torquato, sobre a supervisão dos docentes Palmira Góes, Natália Amorim e Sara Tassiana. O SIM, como eu já falei anteriormente, é o Sistema de Informações sobre Mortalidade. E para que a gente fale sobre ele, faz-se necessário que a gente relembre alguns contextos e algumas datas que foram marcantes para a criação dele. E aí, lá em 1944, os primeiros casos sobre mortalidade começaram a ser publicados a nível de país. E aí essas publicações se referiam a óbitos que foram ocorridos em municípios de capital desde 1929. E aí, lá em 1970, tinham mais de 40 tipos de atestados de óbitos que eram legalizados. E somente em 1975, o Ministério de Saúde instalou esse sistema de informação sobre mortalidade. E aí, algumas referenciais dizem que ele é o nosso sistema mais antigo, porque foi instaurado em 1975. E ele tinha como finalidade captar essas informações sobre óbito, a fim de fornecer essas informações sobre mortalidade para todas as instâncias do sistema de saúde. E aí o outro ponto que eu coloquei no slide foi a declaração de óbito. E a partir desse documento que é tão importante, o Conselho Federal de Medicina publicou uma resolução em 2005, a resolução de número 1779, que diz que o único profissional que é responsável e que pode preencher esse tipo de documento é o médico. Nas comunidades ou na região que não tenha um médico plantonista ou um médico que possa preencher essa declaração de óbito, essa declaração só poderá ser preenchida por um tabelião ou por oficiais de cartório civil com a presença de 2 testemunhas, no mínimo 2 testemunhas. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao trabalho, vamos falar de um pouco do contexto histórico, certo? E aí o SIM, ele foi datado como patrimônio nacional em 1975. Por quê? Sabemos que o Sistema Único de Saúde que temos hoje é o SUS e que o Brasil é o único país que tem um sistema tão adequado e com tantas qualidades como o SUS. E aí ele foi dado como patrimônio nacional, por quê? Você pode também usar ele como uma plataforma, certo? Utilizar a plataforma. E aí, nessa plataforma, ela traz pra gente dados qualitativos e dados quantitativos, né? Que os dados qualitativos, eles são números, né? Que mostram dados extremamente corretos do que está acontecendo, na mortalidade que está acontecendo naquele local. E os qualitativos, eles nos permitem compreender, né? Não é só apenas dados, números e com pouca compreensão. Na verdade, ele é bem fácil de ser compreendido, bem fácil de ser entendido. E aí, nessa plataforma, existe existe um determinado número, um determinado termo, que só quem pode acessar são pessoas cadastradas. E aí eu vou deixar aqui logo em seguida para vocês exemplos de atestado de óbito, certo? Para vocês verem como é no papel. E aí verem também como é no site, certo? Eu vou deixar aqui nesse slide para vocês verem bem direitinho. E já vou dando continuidade aqui no nosso trabalho.
E aí, pessoal, dentre os componentes do SIM, né, temos a morbidade, a prevalência, a incidência, a taxa de ataque, a mortalidade, o coeficiente de mortalidade, o coeficiente de mortalidade infantil e a letalidade. Falando brevemente sobre todos, a morbidade, elas são medidas utilizadas para descrever e analisar uma situação já existente. A prevalência, ela vem para ser uma ideia de acúmulo ou então o total de números de uma doença que existe em determinada área, em determinado local. A incidência, ela é bem parecida com a prevalência, mas aí ela vem para falar dessa doença e dos novos casos que podem surgir em determinados períodos do ano. E a taxa de ataque, ela é usada para investigar um surto de uma determinada doença em um local e uma população bem definida. Por exemplo, está acontecendo uma taxa de mortalidade infantil muito grande em uma comunidade ribeirinha. Então, a gente tem que investigar corretamente o porquê disso estar acontecendo. E aí é de uma população ali específica. A mortalidade, ela vem para representar a intensidade com que os óbitos acontecem, ou então, e aí ela é no geral, assim, ela também enquadra a mortalidade infantil, a mortalidade materna, ela também enquadra doenças por morte por doenças transmissíveis e da população em geral, da saúde da população em geral. O coeficiente de mortalidade infantil, ele mede o risco da mortalidade de crianças, tanto precoce como tardia. A mortalidade precoce, ela acontece quando o ser tem 28 dias de vida e a mortalidade tardia acontece dos 28 dias até um ano, certo? E a letalidade, ela situa a transferência entre os indicadores de morbilidade e mortalidade. E aí, o que seria isso? Ela mede a transmissão de determinada doença e como está a qualidade do atendimento de saúde naquele local, naquela época. Bom dia, professoras. Bom dia, colegas. Eu vim falar como funciona o sistema de informatização de mortalidade. É um sistema totalmente informatizado atualmente. É muito importante salientar isso, porque ele usa a ferramenta SISNET, o que possibilita você consultar dados de pessoas que faleceram em outros municípios, divergentes do município onde residiam, informações que são de extrema relevância, já que a forma de preenchimento da declaração de óbito tem que ser de maneira correta, evitando erros, com os dados de forma correta. E, assim, busca-se o quê? Evitar fraudes, evitar inconsistências, diminuir mais as etapas de processamento, os procedimentos, aliás. O SISNET também permite que seja feito um backup online, o que é muito interessante para evitar perda de dados. E mais interessante ainda, agora, nesse momento que estamos vivendo ainda, a pandemia, alguns tribunais de justiça editaram resoluções de como proceder. A priori, você disse que os exames demoravam muito. Então, para confirmar se a pessoa tinha ou não falecido com o vírus, né? O Covid-19. E o médico, ao preencher o atestado de óbito, não poderia afirmar 100%, nem colocar o CID-10 sem ter a certeza. Foi possibilitado que o tabelião, que é o oficial do cartório, recebesse a declaração de óbito, a via amarela, a segunda via, fizesse o registro com a seguinte alegação, aguardando exames. Após a confirmação, você tinha a possibilidade, o declarante havia a possibilidade até de fazer uma averbação. Jordânia, e o que é uma averbação? Bom, quando você tem alguma retificação num registro público, seja de nascimento, no caso, na certidão de casamento, quando você se divorcia,
você tem que fazer uma averbação. Você não volta a ser solteiro, você vai para o status de divorciado. E a averbação é feita no próprio registro, naquele próprio documento. No caso, o documento seria a certidão de óbito. Continuando, sobre o sistema de informações sobre a mortalidade, existe um fluxo a ser seguido. E ele é bem simples. Se a pessoa falasse em hospital, ela tem assistência médica, então são preenchidas 3 vias de cores diferentes e numeradas, assinadas pelo médico. E a primeira via é entregue à Secretaria de Saúde, a segunda via, que é a via amarela, é entregue à família para fazer a declaração e registro no cartório. A terceira via fica arquivada no hospital. Se a pessoa morre e não tem assistência médica, a morte natural, o declarante pode se dirigir ao cartório munido de 2 testemunhas e fazer a declaração de óbito. Nesse caso, o oficial do cartório do tabelião vai precisar ter muita acuidade em pegar a documentação do falecido, preencher cuidadosamente, ter o máximo de informações, evitar erros, considerando que não tem um atestado médico para se basear, e assim ele vai ter que emitir a certidão de óbito. A primeira e a terceira via serão, nesse caso, a via branca e a via rosa serão enviadas à Secretaria de Saúde. Já a via amarela ela vai ficar retida no cartório e será arquivada. E as 2 testemunhas que são levadas pelo declarante terão que assinar, na verdade, também para que seja emitido a certidão de óbito. Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento, eu gostaria de agradecer a atenção, a oportunidade de estar aqui compartilhando todo esse conhecimento. Muito obrigada e até mais.